Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa das metáforas mais conhecidas e poderosas da Bíblia, a do bom pastor, lá de João, capítulo 10. A gente vai tentar entender, sabe, o que ela queria dizer naquela época no contexto dela e o que será que ela ainda tem para dizer hoje. Vamos nessa! Para a gente começar, vamos pensar numa pergunta que, no fundo, todo mundo se faz, né? Num mundo com tantas vozes, tanta gente falando, tanta informação, como é que a gente sabe em quem confiar? Qual voz seguir? Pois é, a metáfora do pastor e das ovelhas fala exatamente sobre isso, sobre esse dilema que é super atual. Então, para a gente entender quem é o bom pastor, primeiro a gente precisa sacar contra quem ele está se posicionando, sabe? Essa imagem, essa metáfora toda, ela não aparece do nada. Ela surge bem no meio de um conflito, de uma treta mesmo. E olha que interessante o contexto disso tudo. O capítulo 10 de João, onde está essa história, vem logo depois do capítulo 9. E o que aconteceu lá? Jesus tinha acabado de curar um cego de nascença, e isso gerou uma baita confusão com os fariseus. Eles foram super duros, não acreditaram. Então, essa alegoria toda do pastor é, na verdade, uma resposta direta de Jesus a esses líderes e ao jeito que eles trataram aquele homem. É aqui que o confronto começa para valer, e Jesus não alivia não. Ele já chega separando o joio do trigo, sabe? Deixando bem claro que existe um jeito certo e um jeito errado de liderar o rebanho. E ele vai direto ao ponto, acusando os líderes da época de serem, com todas as letras, ladrões e assaltantes. Essa comparação que Jesus faz é a base de tudo. Pensa só, de um lado tem o pastor de verdade, aquele que entra pela porta, que tem uma relação com as ovelhas. Do outro tem o intruso, o cara que pula o muro, que só está pensando nele mesmo e não está nem aí para o rebanho. Entender essa diferença é o que abre a porta para a gente compreender todo o resto. Beleza. Depois de, basicamente, apontar o dedo para os líderes falsos, Jesus vira o jogo. Ele apresenta a solução. E é aí que ele faz algumas das declarações mais fortes, mais diretas sobre quem ele é em todo o Evangelho. A primeira grande afirmação é essa: eu sou a porta. Olha que imagem poderosa. Ele não está se colocando só como mais um líder. Ele está dizendo que é o único caminho, o único acesso seguro para proteção, para encontrar o que é preciso para viver. A ideia aqui é que não são as regras, os rituais que salvam, mas sim passar por ele. E logo na sequência vem a frase que todo mundo conhece. Quando ele diz, eu sou o bom pastor, ele já define o que isso quer dizer na prática, um amor que se sacrifica. Para ele, o nível mais alto de liderança, o padrão ouro, é estar disposto a dar a própria vida pelo bem de quem ele lidera. Vamos olhar mais de perto o que define esse bom pastor. Primeiro, ele não é um mercenário, sabe aquele tipo de pessoa contratada, mas que na primeira dificuldade vaza. Pelo contrário, ele fica, ele protege. E mais, ele conhece cada ovelha pelo nome. E tem um ponto super importante, a missão dele vai além. Quando ele fala de outras ovelhas, ele está abrindo a porta para incluir gente de fora, os não-judeus. Ok, então ele se apresentou, disse quem é, mas e aí? Qual é a promessa que vem junto com tudo isso? O que essa metáfora realmente oferece para quem segue esse pastor? Vamos ver o que o texto diz. O ponto central é que essa conexão não é na marra, não é forçada. Ela é toda baseada em reconhecimento, em confiança mútua. As ovelhas ouvem e reconhecem a voz do pastor, e é por isso que elas seguem. É uma liderança que nasce de um relacionamento, não de imposição. E é aqui que vem uma das promessas mais fortes que a gente encontra na Bíblia. A segurança que ele oferece não é algo passageiro. É uma promessa de vida eterna e de proteção total. Essa imagem de estar seguro na mão do pastor, nossa, passa uma sensação de segurança que nada pode abalar, né? E essa é a grande virada de chave teológica. A ovelha, por si só, é um bicho super frágil, indefeso. A segurança dela não vem da sua própria força, vem inteiramente do poder e da lealdade de quem cuida dela. A confiança toda está no pastor, não na própria ovelha. Agora, para a gente ter a dimensão completa do que Jesus estava dizendo, a gente precisa dar um passo para trás e olhar o quadro geral. Essa imagem de pastor não foi uma coisa que ele inventou na hora. Na verdade, ele estava se conectando com uma tradição profética muito, muito antiga. A ideia de Deus como um pastor já era parte do imaginário do povo. O famoso Salmo 23 já fala, o Senhor é o meu pastor. Isaías fala de um pastor super carinhoso. E o ponto-chave está em Ezequiel, que promete a vinda de um pastor futuro, um Messias, que viria para resgatar o povo. Ao usar essas palavras, Jesus estava se ligando diretamente a toda essa esperança messiânica. Então, resumindo a ópera, quando Jesus se autodenomina o bom pastor, ele não está só contando uma historinha bonita. Ele está fazendo uma declaração gigantesca.
Ele estava dizendo, sabe aquele pastor que vocês tanto esperaram, aquele das profecias? Sou eu. Cheguei para reunir e salvar o povo. Ok, a gente já viu a história, a teologia por trás. Mas e hoje? Como é que essa metáfora de séculos atrás conversa com a nossa vida no mundo de hoje? Vamos dar uma olhada em algumas lições bem práticas que a gente pode tirar disso tudo. Dá para a gente tirar pelo menos 4 pontos bem diretos. Primeiro, reconhecer nossa própria vulnerabilidade, que a gente precisa de direção. Segundo, ficar de olho aberto com líderes que só pensam nos próprios interesses. Terceiro, respirar aliviado, descansar na promessa de que existe essa proteção. E por último, um convite para participar da missão, para ajudar a encontrar aquelas outras ovelhas. E para a gente fechar, fica uma pergunta no ar, para a gente pensar. A história toda gira em torno de reconhecer uma voz específica. Se a promessa é que o pastor conhece cada ovelha pelo nome, de um jeito super pessoal, a grande questão que fica é: como é que a gente aprende a reconhecer a voz dele no meio de tanto barulho no mundo? É uma pergunta que continua ecoando, né?